teus feitos. Teu amor tão grande que me alcançou. Se esvaziou, assumindo forma de céu, semelhante ao homem, semelhante ao homem se fez. Quero te amar, quero te amar, prostrado aos teus pés, vou me derramar. Quero te amar, quero te amar, prostrada aos teus pés, vou me derramar. Se esvaziou, assumindo forma de céu, semelhante ao homem, semelhante ao homem se fez. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. O seu nome é Jesus. Paz, igreja, boa tarde. Que Deus abençoe a sua tarde, essa tarde maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Estarmos aqui no Mulheres em Conexão, segunda edição. Primeiramente gostaria de agradecer ao Ministério Sara, minha pastora Áurea, pela oportunidade, esse ministério que também é a minha casa, que acolheu com tanto amor e carinho a mim e a minha família. Gostaria também de agradecer aos pastores que servem essa casa, homens e mulheres que estão com o coração voluntário para a obra do Senhor. E gostaria de confessar que eu não estou muito confortável de estar aqui com o microfone na mão, mas na minha caminhada com o Senhor, Deus tem me mostrado que a palavra dele tem muito mais confronto do que conforto. E às vezes a gente está tão acostumada a ficar no nosso mundo, estamos tão confortáveis dentro de casa, na nossa vida, na nossa família, e o Senhor tem colocado isso no meu coração, falado: filha, sai deste lugar onde nada acontece, sai para fora, olha as estrelas do céu e vem caminhar comigo. Aleluia, Jesus. Quando eu recebi esse convite, a pastora Áurea foi muito querida, me avisou com antecedência, porque eu também sou mãe, tenho 3 filhos lindos, que inclusive eu trago o beijo deles para a amada Igreja do Senhor, trago também o abraço do meu esposo, que é pastor, também serve essa casa. E hoje eu estou aqui debaixo de um respaldo da minha família. Meu esposo, os meus filhos oraram para que eu estivesse aqui com vocês hoje. E quando veio esse tema nas minhas mãos de autoimagem, eu fiquei dias em oração, pedindo a Deus para que o Senhor, Ele viesse me mostrar o que eu viesse falar para a igreja. Porque eu não queria estar trazendo nada de mim, eu não queria trazer nada pronto, eu queria que fosse um derramar do céu. E o Senhor falou para mim, Ele falou: filha, fala sobre intimidade. Eu quero que você fale para a minha igreja como eu me revelei a você e como você descobriu a sua identidade de filha.
Então eu vou estar trazendo parte do meu testemunho hoje, vinculado com a palavra, e eu não vou sair do tema, porque a identidade, ela revela a imagem, porque é de dentro para fora. Em Provérbios 23:7 diz que assim como você imagina a sua alma, assim ela é. Quando Deus se revela a você, você descobre quem você é nele. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração e eu gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você estiver e entrasse em concordância comigo. Pai, graças te dou, Senhor, por estar na tua casa de oração nessa tarde que o Senhor preparou para nós, ouvir a tua preciosa palavra, Deus. Pai, diante dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu reconheço que eu não tenho nada a oferecer, Pai. Por isso, derrama a tua graça sobre este lugar. Derrama, meu Deus, o teu Espírito sobre a minha vida e me conduz, Senhor, a que palavras que venham ser lançadas, venham ser levadas de encontro ao coração e aos lares de cada um que aqui está ouvindo. Toque em nossos corações, Senhor, que venha ser terra airada, terra mexida, terra molhada para receber a tua preciosa semente, que ela venha dar frutos, Senhor, que os teus anjos estejam com espada flamejante neste lugar, Pai, guardando e nos livrando de todo perigo, que todas as setas, armadilhas e retaliações do maligno, toda obra maligna do inimigo, todo dardo inflamado, todas as investidas de Satanás contra a minha vida neste exato momento, seja repreendido, paralisado e lançado no fogo do inferno em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua graça repouse sobre nós, Pai, e que a tua palavra venha trazer vida a todos aqueles que estão dispostos a te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, esteja à vontade em nosso meio, Pai. Eu quero começar com um versículo de Salmo 103, que está capítulo 103, versículo 13 e 14, que diz assim: O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos e lembra que não passamos de pó. Deus, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe exatamente até onde você consegue suportar. O apóstolo Paulo diz que jamais Deus vai derramar algo na tua vida que você não esteja preparada para suportar aquilo que Ele está trazendo por você. Eu fui ganha através do meu esposo para Jesus. Um dia eu quis ir para a igreja, o pastor da congregação, ele fez o apelo e eu fui, né, e declarei para a igreja, eu aceitei Jesus, toda aquela coisa, e eu comecei a ir nos finais de semana na igreja, porque eu tinha muito prazer de estar ali naquele lugar por conta dos irmãos. Os irmãos ali foi algo tão lindo de Deus, porque os irmãos verdadeiramente, eles choravam com aqueles que choravam, eles se alegravam com aqueles que se alegravam, e nós tínhamos aquela amizade tão linda que hoje eu falo que aquilo ali foi uma aliança forjada de Deus. E eu quero dizer para você que não subestime os começos das coisas. Os começos são estruturas de Deus para cumprir o propósito dele na sua vida. E ali eu tinha muita amizade com aqueles irmãos, eu tinha prazer de estar ali, só que eu tinha muita dificuldade de ver Deus como um Deus Pai. Eu via Deus como um Deus soberano, e eu achava que eu ia para a igreja para pedir, eu ia para a oração para pedir, porque era isso que eu fui ensinada, eu fazia campanhas e eu buscava Ele para aquilo que Ele podia dar. Eu não tinha um relacionamento com Ele, eu não conseguia vê-lo como um pai, até porque o meu pai, ele foi muito ausente, né? Ele era um homem ausente, uma pessoa muito fria, ele não tinha... ele não demonstrava sentimentos com os filhos. Aos 9 anos ele foi embora. Então eu tinha muita dificuldade de ter esse relacionamento com Deus, até porque é um relacionamento que eu não tive. E um dia Deus, ele quis se revelar a mim, e Ele me tocou e me feriu. Um dia eu fui para a casa da minha sogra, havia uma festa, nós fomos convidados.
Na época eu tinha 20 anos, meu esposo e eu éramos novos, estávamos recém-casados, tinha 2 anos só de casamento e tinha a parentela dele ali, tinha os primos dele brincando no quintal com corda, né? Um casal de primos, então cada um pegou uma ponta de uma corda e ficaram pulando, e o pessoal pulando, eles me chamando, e eu falei, não, eu não quero, e aí insistiram e eu acabei indo. E aí eu pulei uma vez, pulei 2, pulei 3, na terceira vez eu virei o pé e quebrei. Quando eu vi, o meu pé estava muito inchado, estava roxo, e eu sabia que eu tinha quebrado, mas eu vi que ele estava muito mole. E aí meu esposo me colocou no banco de trás do carro e eu fui para o hospital segurando meu pé. Chegando no hospital, eu tirei o raio-x e o médico falou, olha, quebrou de uma ponta a outra, bem perto dessa articulação onde faz esse movimento do pé. E você vai precisar passar por uma cirurgia. E aí eles colocaram uma tala, um gesso, eu tomei morfina porque a dor era insuportável. E eu fui transferida para um outro hospital que só trabalhava com isso, né, com fraturas. E o médico já me levou para a sala de cirurgia, eu tomei a RAC, a anestesia, e ele abriu o meu pé e com uma furadeira, ele furou de um lado do osso, do outro e colocou 2 parafusos. Fechou, colocou o gesso e as partes que estavam feita a cirurgia ficou aberta para trocas de curativo. E eu fiquei internada nesse hospital por 3 dias, 3 dias de febre, 3 dias passando muito mal, à base de morfina, porque a dor era muito grande depois que passou a anestesia. E depois de 3 dias que passou a febre, e eu já estava conseguindo controlar a dor com a medicação sem ser morfina, então eu tive alta e fui para casa. Né? E chegou em casa o médico falou para mim, olha, daqui 6 meses você retorna para que a gente venha tirar esse gesso. Então eu fiquei 6 meses em cima de uma cama. Eu fiquei 6 meses deitada, literalmente, porque eu não conseguia sentar. Quando eu sentava era como se o sangue descesse para a perna e eu sentia muita dor. Então eu não conseguia, eu fiquei deitada. E nesse período eu entrei em crise com Deus. Eu falei, Deus, porque eu entendi que aquilo era algo espiritual. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Por que eu poderia sim ter virado o pé, poderia ter torcido, poderia ter quebrado, mas a ponto de ir para a cirurgia e ficar aqui em cima de uma cama parada? O que o Senhor quer de mim? E aquele silêncio. E eu entrei assim em um conflito muito grande, eu tinha muita vergonha, porque no hospital todos os médicos perguntavam para mim, como que você quebrou esse pé? Foi acidente? Foi acidente de carro? Você foi atropelada? E a vergonha, gente, para falar que era pulando corda. E aí... e o médico não acreditou, ele falou com meu esposo falando, não, realmente ela quebrou pulando corda. E aí o médico veio e falou assim, olha, esses anos todos que eu trabalho nesse hospital, é a primeira vez que eu vejo alguém quebrar o pé do jeito que você quebrou pulando a corda. Então eu não estava conseguindo assimilar aquela situação que estava acontecendo comigo. E aí... passados uns dias a minha irmã ficou doente. E a minha irmã, nós éramos muito grudadas, muito unidas. Porque quando meu pai ele foi embora aos 9 anos, a minha mãe também se ausentou, porque ela precisava trabalhar para sustentar a minha irmã. E eu passei a cuidar da minha irmã. E aquele sentimento de quando meu pai saiu de casa, minha mãe também, de repente eu estava me vendo sendo responsável por uma outra pessoa, aquele sentimento aflorou em mim de uma forma que trouxe uma rejeição muito grande dentro do meu coração. E eu tinha um espírito de orfandade muito grande. E o ser humano, quando ele passa por algum trauma, algo que traz uma situação muito ruim na sua vida, ele se agarra em alguma coisa ou alguém. E eu me agarrei na minha irmã, né? Porque ela precisava de mim também. E ali eu já não vi ela como a minha irmã, eu vi ela como a minha filha. E ela também se agarrou a mim, ela me chamava de mãe. Então uma foi muleta para outra, né? Nessa trajetória. Então nós éramos muito unidas. E ela ficou doente, ela ficou internada.
e descobriram que ela estava com tuberculose, e a tuberculose já tinha pego 80% do pulmão dela. E ela ficou internada na UTI. E o médico falou para minha mãe: olha, o caso dela é grave, ela não pode ficar internada aqui na UTI, porque se ela permanecer na UTI, qualquer bactéria, qualquer vírus que ela pegar, ela pode vir a falecer. Então nós queremos levar ela para o centro cirúrgico, ver a possibilidade de estar colocando algum aparelho para o pulmão dela, ajudar a funcionar e trabalhar no que não está tão atingido. Então é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que é 10 horas de cirurgia. Ela vai ficar exposta na mesa aberta, e ela tem problema no coração, possivelmente ela pode ficar na mesa. E eu preciso que você assine isso, né? Que você concorde com isso. E a minha mãe não concordou. E aí ele falou: olha, então eu vou dar alta para ela vai para casa e você faz o tratamento com medicação. Só que eu já aviso que esse medicamento não vai fazer efeito, porque eu já tratei pacientes que só tinha uma metade de um pulmão contaminado pela tuberculose e não surgiu tanto efeito. Ainda mais no caso dela, que já está quase os 2 pulmões, né, cheio de tuberculose. Então possivelmente ela também vai falecer em casa. E então, ou seja, o diagnóstico da minha irmã era morte. E quando a minha mãe trouxe a minha irmã para casa, no meio do caminho ela falou para o meu esposo, ela falou: olha, não conta para Adriana, porque ela não está bem, e as duas são muito ligadas, ela vai ficar pior, e as coisas vão ficar ainda pior do que já estão. E quando meu esposo chegou, né, que ele entrou no meu quarto, eu falei para ele: e a Andréia, como que ela tá? Aí ele me contou. Ele falou: olha, eu não vou mentir para você. E ele me contou. Quando ele me contou, a sensação que eu tive era como se o chão houvesse abrido um buraco enorme e eu tivesse caído lá dentro. E eu gritava muito, eu chorava, eu falava: minha irmã vai morrer, minha irmã vai morrer, minha irmã vai morrer. E eu fiquei muito abalada, chorei muito e comecei a orar pela minha irmã. E na hora que eu estava orando, Deus me mostrou o rosto do meu pai. E aí eu peguei o telefone, liguei para o meu primo, pedi o telefone do meu pai, porque nem o telefone dele eu tinha. E eu estava com muita raiva, eram muitos sentimentos dentro de mim. E eu falei: eu vou falar um monte para ele e depois eu vou contar o que está acontecendo com a Andréia. Eu já estava preparada para isso. E quando eu escutei a voz dele, que eu falei: oi pai, ele falou: oi Adriana. Que ele reconheceu a minha voz, falou meu nome, eu comecei a chorar muito. Eu não conseguia falar. E eu passei o telefone para o meu esposo e ele terminou de conversar com meu pai. E ali eu chorei, eu já não estava chorando mais pela minha irmã, eu estava chorando por ter ouvido a voz do meu pai. E eu creio que aquele momento era um momento de cura, que Deus estava limpando o meu coração. E depois disso eu fiz uma oração, e eu falo hoje de certeza que aquela oração que eu fiz não era eu, mas era o Espírito Santo de Deus me conduzindo a falar aquelas palavras. Era Ele que estava intercedendo por mim. E naquele momento eu falei: Deus, que toda a sujeira do pulmão da minha irmã, todo aquele sangue sujo venha se transformar num caroço, esse caroço venha sair para fora, venha explodir, ela venha ser curada. E esses dias, quando Deus me trouxe essa memória para estar vindo aqui testemunhar isso para vocês, eu perguntei para o Senhor, eu falei: Deus, por que eu falei desse jeito? Por que eu orei desse jeito? Por que eu não falei simplesmente que ela fosse curada? E Deus falou para mim: filha, eu precisava me revelar a você, precisava ser um ato profético, porque você precisava ver com os seus próprios olhos aquilo que eu estava fazendo. E então hoje eu tenho certeza absoluta que não era eu, era o Espírito Santo. E passou alguns dias, e aí depois desse processo de oração, meu coração se acalmou e eu dormi. Passou alguns dias, nasce um caroço no pescoço da minha irmã. E esse caroço começou a crescer, e ficou do tamanho de uma laranja. Ela voltou a ficar internada porque ela já não conseguia mais se alimentar por conta do caroço. E os médicos reviraram a minha irmã de ponta cabeça, falaram que era câncer, fizeram todos os tipos de exame possível e não descobriram nada. Aí eles pediram para que ela retornasse para casa e ficasse em observação
porque aquilo, eles não sabiam explicar o que era, mas eles falaram, olha, possivelmente pode ser por conta do tratamento, da tuberculose, enfim. E aí ela ficou em casa. Esse caroço foi crescendo, crescendo, e um dia minha mãe sobe e fala, David, nos leva para o pronto-socorro agora, porque esse caroço da minha filha estourou e tem sangue esparramado para tudo quanto é lado. E aí eles foram correndo para o pronto-socorro. Chegando lá, a médica fez curativo, ela teve 4 pontos, até hoje ela tem essa cicatriz no pescoço dela, e eu falo que a cicatriz do pescoço dela é a cicatriz do meu tornozelo, são cicatrizes do milagre. E a médica deu os pontos e viu que ela não tinha mais febre e decidiu levar ela para tirar raio-x para ver como estava o andamento da tuberculose. E quando ela vem com a chapa na mão, ela fala para minha mãe, olha, eu não sei como uma coisa tem ligação à outra, mas o pulmão da sua filha está limpo, ela não tem nada e não tem nem vestígio de que ela teve alguma coisa. Ela retorna para casa, quando ela entra no meu quarto, ela entra comendo lanche, e eu olho para ela e falo, nossa, você está comendo? E aí meu esposo vem atrás de mim chorando, e ele fala as coisas que aconteceu, e naquele momento eu comecei a chorar, e eu comecei a proclamar com a minha boca, eu falei, Deus, o Senhor existe de verdade. Deus, o Senhor é real, o Senhor está aqui, o Senhor está me ouvindo, porque foi exatamente como eu falei. E ali, quando eu estava chorando, eu senti como se as escamas dos meus olhos estivessem caindo. E ali Deus falou comigo, e foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor. Ele falou, filha, fui eu que te toquei. Eu precisava te parar, porque eu precisava arrancar do teu coração todas essas raízes de amargura, todos esses sentimentos mentirosos, toda essa identidade falsa que foi colocada dentro de você. Precisava me revelar a você como um pai, e eu precisei tocar na sua irmã, porque eu preciso que você desagarre dela e se agarre a mim. E ele falou para mim, filha, não se preocupe, porque a ferida que eu mesmo abro, eu mesmo fecho. E aquilo veio como um bálsamo para a minha vida. E eu fui, passados 6 meses de cama, voltei para o hospital para tirar aquele gesso. E o médico falou, quando ele abriu assim, eu levei um susto, porque a minha perna estava mirrada, ela estava preta. E o médico falou, olha, não se preocupa com isso, porque ela vai clarear, é porque ela ficou muito tempo parada, vai aumentar, vai ficar normal. O único problema é que você não vai andar normal, porque esses 2 parafusos estão bem nesse lugar que faz esse movimento, então você vai ter um limite para andar. Você vai andar mancando e vai andar com uma bengala, porque se você não andar com uma bengala, você vai forçar o teu pé, o teu outro pé que tá bom. E você vai ter que fazer fisioterapias, vai ter que vir mais vezes no hospital. Eu saí de lá com o coração grato. Eu agradeci o médico, eu estava na cadeira de roda, meu esposo estava me empurrando, eu fui dando tchau para todo mundo, para as enfermeiras, para os médicos, para os pacientes. Estava com o coração muito feliz, porque eu tinha visto milagre na minha vida e eu tinha uma palavra. Deus falou para mim que aquela ferida que Ele abre, Ele mesmo fecha. E eu fui para casa com aquela certeza, peguei aquelas guias de fisioterapia, joguei tudo fora. Estou contando algo que eu fiz, não estou incentivando você a fazer, amém? E joguei fora porque eu tinha certeza daquela palavra. E eu comecei a aprender a caminhar novamente, porque eu tinha muita dificuldade para dar os primeiros passos. E aquilo eu já não via como algo que fosse me parar, mas eu via como um ato profético. Eu falava, Deus, agora que eu estou te conhecendo, eu estou dando os primeiros passos, por isso que o Senhor está me fazendo aprender a andar. E eu comecei a caminhar em casa e de repente... Passou 6 meses de processo, mas eu estou curada. Eu não precisei fazer fisioterapia, eu não tenho limite para caminhar, eu caminho, eu corro, meu pé ele tem esse movimento normal, tudo para a honra e glória do Senhor. Por que eu estou trazendo isso para você? Para dizer para você que Deus ele nunca vai entregar algo nas suas mãos que você não vá suportar. E que Ele está, e nesse processo Ele caminha junto com você. Você não está sozinha.
E às vezes nós temos um olhar tão humano de ver só o lado bom como aquilo, como as bênçãos de Deus, né? As coisas boas acontecem, aquilo é uma bênção de Deus, as coisas ruins acontecem, é do demônio. Não, não é. Eu quero dizer para você que também as coisas ruins são bênçãos de Deus para a sua vida, porque elas te empurram para o propósito qual Ele preparou para você. As coisas ruins que acontecem na nossa vida nada mais é para forjar o nosso caráter, para nos trazer para perto dEle, para que venhamos ver a nossa identidade de filha através da vida do Senhor. E eu quero compartilhar aqui com você a história de José. Você lembra de José? José, quando o Senhor ele dá uma revelação a José, quando ele ainda era um menino, ele tinha 17 anos, Deus mostra para ele um feixe, que o feixe dele estava de pé no sonho, dos irmãos se curvavam. Depois ele tem um sonho que o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. E quando ele acorda, de vez ele ir para a presença do Senhor e falar: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Ele pega e ele corre para a parentela dele e ele fala para o pai, para os irmãos que odeiam ele passam a odiar ainda mais. O pai que o amava exorta ele falando: você está doido? Você acha que nós vamos nos prostrar diante de ti? O que eu aprendo com isso, igreja? Que tem coisas que Deus vai revelar para você, que é para você compartilhar com a igreja, que é para você compartilhar com os seus irmãos. E tem coisas que Deus vai revelar com você, que é para você revelar dentro da tua casa, com o teu esposo, os teus filhos. E tem coisas que Ele vai revelar que é só você e Ele. E aí José, ele ganha uma capa, algumas versões de Bíblia fala túnica, outra capa. Ele ganha uma capa, os irmãos sentem ciúmes daquela capa, sentem ciúmes do amor do pai. E aí, avistando de longe os irmãos, José indo de encontro aos irmãos, os irmãos avistando, eles se programam ali para planejar a morte dele. E aí um dos irmãos se levanta e fala assim: não vamos matar ele não, vamos jogar ele aqui nesse buraco. O que eu aprendo com isso? Há pessoas que às vezes vão caminhar conosco e elas vão querer nos matar espiritualmente. Sabe aquelas amizades que falam: por que você vai para a igreja? Essa pandemia, você vai ficar exposto, você pode pegar coronavírus. Por que você vai se levantar de madrugada nesse frio para orar? Faz tal coisa, ninguém está vendo. Deus conhece teu coração. E aí nesses momentos a gente vai se esfriando. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus sempre vai levantar alguém para te empurrar no buraco. E esse buraco é bênção de Deus na sua vida, porque Ele vai te levar de volta ao propósito dEle. E aí José, chegando perto dos irmãos, eles empurram ele, eles tiram-lhe a capa e empurram ele no buraco. E no decorrer da história fala muito sobre vestes, e vestes fala sobre processos de Deus. A capa fala sobre autoridade. E aí empurram José no buraco, ele sai daquele buraco, vende ele para escravos e colocam vestes de escravo, tira vestes de escravo, coloca veste de mordomo, tira veste de mordomo, coloca veste de carcereiro, tira veste de carcereiro, coloca vestes para se apresentar a Faraó, tira as vestes para se apresentar a Faraó, coloca-se a vestes de governador do Egito. E quando ele é levantado, o governador do Egito, ele já estava com 30 anos, ele já era um homem, já estava maduro. E sabe o que é mais lindo nisso? Que nesse processo, porque demorou anos, Deus revelou para ele quando ele ainda era um menino, mas ele só recebeu aquilo que Deus entregou para ele quando ele estava maduro. E nesse processo de anos, ele nunca desmotivou o coração dele permaneceu íntegro em Deus. Íntegro, Deus ele quer integridade de nós. E sabe o que é mais lindo de tudo? Que por mais que ele teve ali momentos de rejeição dos irmãos, que ele foi caluniado, que ele foi preso injustamente por todos aqueles processos que ele passou, que ele poderia entrar no momento de ira, de raiva, mas ele permaneceu íntegro na presença do Senhor, e Deus honra ele entregando a chave dos celeiros que iria alimentar uma nação inteira. Quando os irmãos vêm para José
José recebe eles, ele prepara um banquete. A Bíblia diz que ele entrega vestes festivas. Lembra que no começo os irmãos tinham ciúmes da capa? Ele dá presentes para os irmãos. Ele prepara um banquete com os irmãos. Ele se assenta na mesa com os irmãos. E depois, quando ele se revela aos irmãos, ele fala: não tenham medo, porque não foram vocês que me empurraram naquele buraco, foi o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você, igreja, que Deus, Ele não segue um padrão. Nós sim seguimos um padrão. Nós seguimos um padrão humano, um padrão racional. E às vezes a gente coloca nossas perspectivas humanas em Deus. Só que Deus, Ele não segue padrão. Ele ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Porque quando Ele ofende aquilo que você acha que é uma verdade, Ele revela na verdade quem você é. E quando você descobre quem você é, Ele se revela a você. Ele está dizendo: ei, filha, vem para perto de mim. Vem para perto de mim. Aleluia, Jesus. Esses dias eu estava limpando a minha varanda e tem uma planta na minha varanda que eu ganhei da minha mãe. E essa planta já tem alguns anos. E ela sempre floresce, ela sempre dá folhas. E é incrível porque ela não tem uma estação para ela morrer e depois ela dá flores. Ela sempre dá flores. Quando a flor está começando a ficar seca, ela já vai dar novos brotos, dar novas folhas, dar novas flores. E ali, quando eu estava limpando a minha varanda, eu vi aquele vaso cheio de folhas secas. E eu falei: Deus, glória a Deus, né? E eu peguei aquele vaso, coloquei ali em cima da janela. E eu fui tirando aquelas folhas secas. Porque eu falei: eu vou lavar aqui, essas folhas vão cair no chão. E aí eu fui tirando essas folhas secas. E de repente, a graça de Deus parou naquele lugar, naquela varanda. E Deus falou comigo, Ele falou: filha, você está vendo essas folhas secas? Você está vendo que elas mesmo secas ainda elas estão no caule? E aí eu peguei, olhei, eu falei: verdade. E quando eu fui tirar aquela folha seca do caule, Ele falou para mim, falou: filha, observa mais de perto o caule, você vai ver que vai ter gotículas de seifa naquele caule. Mesmo uma folha seca que não serve para nada, ela ainda está ligada no caule. Eu falei: é verdade, eu preciso arrancar essas folhas, porque elas estão ali, não estão produzindo nada. E aí Deus falou: pois é assim que eu fiz com você, por isso que eu tive que te tocar. Eu precisava arrancar do teu coração toda aquela rejeição, todo aquele espírito de orfandade, todo aquele sentimento, todas palavras que entraram no teu coração e você colocou aquilo como uma verdade, foi crescendo dentro de você. Eu precisava tirar aquilo. E isso dói porque mexe nas nossas estruturas, mexe em sentimentos que estavam guardados. E o Senhor começou a ministrar comigo, e ali foi tão profundo. Eu comecei a chorar e eu tirei aquelas folhas. Quando eu abro os olhos, que eu vejo aquela planta, eu já tinha tirado todas as folhas secas, e que eu vejo aquela planta, eu via flores novas, folhas novas, e tudo aquilo já estava ali. Só que eu tive dificuldade de ver porque as folhas secas estavam tampando. Você entende isso? Às vezes Deus, Ele tem algo tão lindo e tão profundo na nossa vida para realizar conosco, mas tantas identidades falsas foram colocadas no nosso coração, que damos acesso a elas, que faz com que nós tenhamos dificuldades para entender quem realmente nós somos. Qual é a nossa essência no Senhor? Esses dias eu estava assistindo um desenho com meu filho, e eu quero falar isso aqui porque eu quero estar indicando e incentivando você que é mãe a assistir esse desenho com o teu filho. É um desenho antigo, é um desenho que se chama Você é Especial, de Max Lucado. E eu estava assistindo esse desenho com ele. Conta uma história de uma cidade onde todas as pessoas são bonecos de madeira. E nessa cidade todos eles estavam todos cobertos de adesivo.
E assim, quando você fazia algo para uma outra pessoa e aquilo ela levava como um elogio, ela pegava e te dava um adesivo de estrela, porque ela se agradou daquilo que você falou. Quando você falava algo que aquilo ela não recebeu bem, ela te dava um adesivo de bola. E tinha um rapaz nessa cidade que ele estava cheio de adesivo de bola, da cabeça aos pés. Ele era muito desastrado, era aquela pessoa que fala na hora errada, que entra na hora errada. E aí ele encontra com uma moça. E ele esbarra nela e ele vê que ela estava limpa, que ela não tinha nenhum adesivo. E aí vem uma outra pessoa, tenta colar um adesivo naquela menina e aquele adesivo não cola. E aí ele fica indignado, ele olha para ela e fala: mas como? Como isso é possível? Como essas coisas não colam em você? E aí ela pega e fala para ele: porque eu não me importo com o que as pessoas pensam a meu respeito. Todos os dias eu subo na montanha, todos os dias eu falo com o Criador e ele fala para mim que eu sou especial. E eu quero convidar você a subir nessa montanha. E ele ficou com medo. Ele falou: não, eu não vou, porque todos ali na cidade instruem eles a não subir nessa montanha para falar com o Criador. E aí um dia ele, não aguentando mais a rejeição, sendo rejeitado, ele resolve subir na montanha. E quando ele sobe na montanha, ele tem um encontro com o Criador, que é um carpinteiro. E ele se agacha, pega esse boneco na mão, traz ele para perto e fala o nome dele, que eu não vou lembrar agora, e fala assim: fulano, você não tem que se importar com o que as pessoas pensam a teu respeito, mas sim o que eu penso, e eu falo para você que você é especial. E sabe por que eu sei disso? Porque fui eu que te criei. Vai demorar um tempo para eu te limpar, para tirar todos esses adesivos que estão grudados em você, mas eu vou tirar um por um. Sabe o que são esses adesivos? São rótulos, são palavras que corroem no nosso coração. E Deus, Ele está falando para você: filha, limpa o teu coração e vem para a minha presença, porque eu sou suficiente para você. E eu quero dizer para você que Deus é um Deus simples, é um Deus humilde. Nós queremos fazer tantas coisas para impressionar a Deus na nossa perspectiva humana. E Deus, Ele age nas coisas mais simples quando a gente não está nem dando valor. Esses dias, em tempo de frio, quando eu fui fazer uma janta, eu fiz uma sopa e eu coloquei legumes, coloquei frango. E naquele momento que eu estava fazendo aquela sopa, eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher simples. Ela foi criada na roça. E eu falei: nossa, minha mãe vai gostar muito dessa sopa. Estava um tempo muito de frio. E aí eu servi a minha casa, servi meus filhos, meu esposo, me assentei com eles. Depois que a gente fez essa refeição, eu separei 2 tigelas e fui levar para minha mãe, para minha irmã. E quando eu desci, eu levei para elas, entreguei. Quando eu subi na minha casa, na metade do caminho, Deus falou comigo. Ele falou: filha, obrigado pela sua oferta. Aquela sopa não era para mim, não era para sua mãe, era para mim. E ali eu fui tão ministrada por Deus, porque eu não fiz nada pensando em receber algo em troca. Eu fiz simplesmente porque eu lembrei dela. Foi um ato de carinho. E é nesses atos, nessas pequenas coisas que às vezes a gente não dá importância, é onde a presença de Deus vem, é onde Ele fala: tá vendo, filha? É essas coisas, é esse cuidado. Eu sou assim também. E aí eu comecei a ser ministrada e eu falei: nossa, Deus, às vezes a gente quer fazer tanto para mostrar o que está fazendo, porque a nossa carne é a natureza caída do ser humano. Mas Deus, Ele não é assim. Deus, Ele não segue nenhum padrão. E para finalizar, eu quero ler com vocês Provérbios, que está no capítulo 31, do 25 ao 30, que diz assim: faz roupas de linho com cintos e... Provérbios 31, capítulo 31, versículo 25 ao 30.
Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias, e quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. É lindo esse versículo. Eu tenho ele, eu passei ele num papel e colei no meu espelho. Todos os dias eu leio esse versículo. E aqui tem chaves espirituais, eu quero compartilhar elas com você. Quando ele fala, veste-se de força e dignidade, ele está dizendo: ei, se vista de oração, se vista das armaduras de Deus, porque todos os dias o inimigo vai vir com uma bagagem e vai bater na tua porta. Todos os dias aquele sentimento de rejeição do passado, palavras, medo, frustrações, preocupações do amanhã vão bater na tua porta. Cabe você abrir elas ou não. Então vista-se de força, de coragem. Eleve os teus olhos para o alto, não para as coisas que estão ao teu redor. Não veja com essa perspectiva humana, mas veja com a perspectiva sobrenatural, porque Deus, ele habita em você. Ele está falando com você. E aqui quando ele fala, seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia, dizendo: há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Aqui ele está falando de frutos. E por muito tempo a religião nos ensinou que os frutos são os serviços. São quantas almas você ganha para Jesus, quantas obras você fez lá fora, o quanto você serve dentro de um ministério. Eu quero dizer para você que isso não é uma verdade. Jesus, quando ele pregou a parábola dos talentos, ele conta que o seu Senhor, ele foi viajar e ele entrega talentos diferentes para servos. E esses talentos, ele está dizendo o que com isso? Ele está falando que os dons, os talentos, o seu serviço foram algo que o Senhor acrescentou em você, não são seus. São para que você multiplique, porque se você deixar parado com você, você vai ser um servo negligente. Você vai enterrar aquilo que Deus está te entregando. Então não é para você, é para servir o outro, é para que multiplique. Mas os frutos não são para você, são para Ele. E os frutos está lá em Gálatas, quando ele fala de bondade, de alegria, de mansidão, de domínio próprio, de paciência. E esses frutos, sabe aonde eu vou produzir esses frutos? Vai ser dentro da minha casa, com os meus filhos, meu esposo, onde não tem plateia, onde ninguém está vendo, porque lá sim eu mostro quem eu sou de verdade. Porque aqui eu posso vir aqui para você, eu posso montar um personagem, eu posso vir falar coisas que você quer ouvir, mas dentro da minha casa, onde ninguém está vendo, é só eu e Deus, ali sim eu revelo quem eu sou de verdade. E é nesse lugar que Deus está falando: eu quero frutos, eu quero frutos. E é tão lindo aqui, porque é algo que às vezes a religião ela coloca tantas coisas na nossa mente e faz com que nós sejamos negligentes com aquelas coisas que o Senhor já colocou na palavra dele. Só que nós acabamos uma preguiça espiritual, não conseguimos compreender certas coisas, porque na verdade a gente não busca elas. A gente busca aquilo que o outro está falando. E eu quero dizer para você: se coloque na presença de Deus. Não escuta o barulho das pessoas e nem a plataforma da multidão. Se coloque na presença de Deus e Ele vai revelar coisas tão profundas, tão lindas dentro de você, e vai mudar tanto a sua perspectiva de vida. E aquilo que te fazia sofrer, aquelas situações que você se preocupava tanto, já não vão ser mais importantes, porque você sabe quem você é nele. Que você receba essa palavra dentro do teu coração e venha produzir frutos dentro da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Pai, graças te dou, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Visita, meu Deus, cada um que está ouvindo, Pai, essa palavra, que
que está participando conosco neste culto, que a tua presença reine no coração de cada um e venha transformar, meu Deus, essas vidas, que esses lugares, Senhor, venham ser alcançados pela tua graça, pela beleza da tua santidade, Pai, e que nós venhamos nos reposicionar como simplesmente filha, porque é isso que nós somos, é isso que queremos ser. Não queremos títulos, não queremos nada, queremos ser somente a tua presença, Pai, ser somente a tua filha amada. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem nos fortalecido e nos sustentado. Louvado e exaltado é o teu nome para todos sempre, Deus. Abençoe a vida de cada um, Senhor, e abençoe, meu Deus, grandemente a casa de cada um que está ouvindo, e que o teu Espírito venha se fazer presente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Receba essa palavra, minha irmã. Deus abençoe.